Olá, paz seja com seu coração. Estamos aqui mais um dia, mais uma devocional, graças a Deus. Mais esse momento que Deus nos permite viver a experiência de desfrutar da presença dEle, ainda que não em um templo, mas dentro do nosso lar, né? Louvado seja o nosso Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita naquele templo que Ele mesmo construiu e edificou, que somos nós, a habitação do Seu Santo Espírito. Então, aproveite este momento, aproveite este tempo de devoção, pare tudo, silencie tudo para ouvir a voz do Senhor neste momento através da palavra. E vamos lá. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 47, está escrito o seguinte: Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Marcos capítulo 6 nos relata aqui, neste pequeno pedaço, sobre aquele momento em que os discípulos estão em alto mar e Jesus fica em terra orando ao Pai, tendo um tempo pessoal, mas Jesus vê como os discípulos estão no meio de uma tempestade, sendo varridos pela tempestade, pelas ondas, e Jesus então vai andando sobre as águas. Já é admirável ler esse texto só por esse ponto, não é? Só de imaginar Jesus andando sobre as águas é incrível. Mas Jesus, nosso Senhor, vai caminhando sobre as águas e está quase passando pelos discípulos que estão no meio da tempestade. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, o texto nos conta que eles não o reconheceram. Pelo contrário, eles acham que era um fantasma e começam a gritar apavorados. Afinal, é quase a cena de um filme de terror, né? Tudo escuro, madrugada, tempestade, trovões, raios, ventania, o frio da noite em alto mar, o desespero do barco ser virado pelas ondas e de repente tem um ser caminhando sobre as águas. Realmente os discípulos entram em pavor, em pânico, acham realmente que é um fantasma, que é um espírito caminhando sobre as águas. Jesus então imediatamente vai dizer aos discípulos: olha, calma, sou eu, tenham coragem, não tenham medo. Jesus sobe ao barco e ao subir ao barco, Marcos registra dizendo que a tempestade cessa imediatamente. Jesus, né? Jesus e o seu jeito de fazer e ensinar as coisas. É interessante olhar esse texto, irmão, irmã, porque esse texto fala muito sobre o momento que nós estamos vivendo. O momento tempestuoso da nossa sociedade, em que tudo o que nós estamos ouvindo só reforça os medos da tempestade. Nós estamos ouvindo os raios, trovões, vemos aqueles relâmpagos pavorosos, estamos sentindo o frio da madrugada, não temos uma visão de terra onde possamos encontrar um refúgio da tempestade. Pelo contrário, estamos no meio da tempestade, estamos ouvindo apenas os sons que são inerentes à tempestade,
Estamos sentindo o frio, o medo, a ansiedade que a tempestade está causando e nós não sabemos para qual direção ir. Tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sentindo medo de um vírus alarmante. Tudo que nós ouvimos só reforça o medo, só reforça a nossa ansiedade, só reforça o pânico. Porque quando nós ligamos a televisão, quando nós vemos os noticiários, as notícias que temos, por exemplo, da Itália, são de que a cada dia eles estão batendo o recorde dos seus próprios mortos. Isso é alarmante, isso é pavoroso. Não tem como você ouvir uma mensagem dessa, assistir uma reportagem dessa e o seu coração encontrar paz. Isso não é naturalmente possível. E quanto mais nós vemos a situação, parece que mais distante estamos de uma solução, da resolução deste conflito, porque agora há um caos, pelo menos predito um caos econômico para a sociedade e todo mundo agora entra num conflito entre os que são a favor de se voltar a trabalhar, os que são contra e são a favor de que se continue em quarentena total. Bem, tudo só reforça o medo da tempestade. E no meio de tudo isso, existe alguém que está caminhando no meio da tempestade. Jesus. Enquanto nós estamos com tantos medos, tantos pavores, tantas preocupações, tem alguém que não teme os sons da tempestade, que não é varrido pelas ondas, alguém que caminha sobre as águas e as ondas não o jogam longe. Pelo contrário, a tempestade o respeita. A tempestade o teme. Não é ele que teme a tempestade. Jesus está andando sobre as águas como se fosse um dia normal sobre uma terra firme, sem tempestade alguma. Mas não é essa a verdade. Ele está andando sobre as águas agitadas pela tempestade. E há uma tempestade furiosa varrendo os discípulos. Mas Jesus não. Jesus anda sobre elas. Jesus anda sobre as águas. Jesus não é tomado pelo pavor, pelo medo, pelas agitações da tempestade. Mas sabe o que é interessante neste texto? Como os discípulos veem Jesus. É Jesus que está caminhando sobre as águas. E os discípulos são aqueles que seguem ao Mestre. Conhecem a sua voz, conhecem o seu jeito de andar, conhecem o seu poder, o confessam como Filho de Deus, como Senhor, como Messias, aquele que tem todo o poder. Já acompanharam Jesus fazendo milagres extraordinários. Mas no meio da tempestade, a forma deles verem Jesus muda. A forma deles enxergarem o Senhor muda. Eles não olham para aquele que anda sobre as águas e gritam: Jesus, Messias, Mestre. Eles olham para Jesus e gritam: é um fantasma. Eles são tomados de pavor. Sabe qual é o principal problema de uma tempestade na vida? Não é o que ela pode causar ao meu corpo. Não é o que ela pode causar à minha mente, mas principalmente o que ela causa à minha fé. Quando eu olho para Jesus e não consigo mais reconhecer o Senhor no meio da tempestade. Quando eu olho e eu o chamo de qualquer coisa, eu o reconheço como qualquer pessoa, menos como quem Ele é. Os discípulos não reconheceram Jesus como Jesus, o reconheceram como um fantasma. Somente quando Jesus fala com eles é que eles percebem que é o Mestre e então o coração deles se acalma a partir da fala de Jesus. E só se acalma plenamente quando Jesus entra no barco e a tempestade se acalma. Ei, como você está vendo Jesus no meio dessa tempestade? Como você está vendo Jesus no meio do coronavírus? Jesus já não é mais tão interessante
Jesus já não é mais tão atrativo? Cultuar ao Senhor dentro de casa não é algo interessante? Como que você está vendo Jesus dentro da sua casa? Como você está vendo Jesus agora que o trabalho não está neste momento aí nas suas mãos? Que o salário talvez possa atrasar ou vir menos, ou talvez o seu comércio fechado não te garanta o mesmo suprimento que nos outros meses. Como você está vendo Jesus no meio dessa tempestade chamada coronavírus? Cuidado. Cuide de como você está enxergando o Senhor neste momento. Porque no meio da tempestade, nenhum discípulo pôde socorrer o outro. Nenhuma empresa pôde socorrer os discípulos. Nem a experiência daqueles que eram pescadores promoveu paz ao coração deles. A única pessoa que poderia socorrê-los e que assim o fez foi Jesus. Enxergue a Jesus da forma correta. Perceba Jesus no meio desta situação. Veja que Ele continua andando sobre as águas. Que mesmo que o seu e o meu coração tenham algum medo no meio desta situação, Ele está caminhando sobre os medos, sobre as agitações, sobre as ansiedades, sobre os pânicos, sobre as más notícias. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor e Ele está vindo ao nosso encontro. Ele está caminhando sobre tudo isso porque Ele está vindo ao nosso encontro acalmar a tempestade. Calma, Jesus está chegando. Então limpa os seus olhos para enxergá-lo e reconhecê-lo no meio dessa tempestade. Que o Senhor nos ajude a reconhecê-lo e a enxergá-lo neste tempo tão caótico e tão tempestuoso que estamos vivendo, mas que as nossas vistas não fiquem embaçadas para reconhecer o nosso Senhor que está vindo ao nosso encontro, nos socorrer e nos resgatar de toda a tempestade que nos alarma. Que nos alarma e que nos arrebata neste momento. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Que este Jesus que anda sobre esta situação possa te ajudar a percebê-lo em meio a tudo que nós estamos vivendo. Porque uma percepção de Jesus no meio da tempestade muda tudo. Jesus ainda muda realidades. Que o Senhor te abençoe e até a próxima.